Amém. Eu tenho certeza que você se identificou comigo quando eu estava falando aqui da saudade da igreja. Se você não é da nossa igreja, eu tenho certeza que você se identifica comigo quando reclama, não é, da falta que faz os parentes, os familiares, os amigos. E é chato até a gente passar pelas pessoas quando a gente vai ao mercado, ou quando a gente precisa vir até a igreja, a gente só pode falar com as pessoas assim, ó, tchauzinho, oi, oi, né? Vai falando assim, e aí? A gente não pode chegar perto. Até aquela coisa do cotovelozinho, a gente já fica meio ressabiado, né? Fica meio com o pé atrás. Pô, mesmo o comprimento do cotovelo, eu posso encostar o cotovelo em alguma outra coisa em casa, contaminar todo mundo. Ah, meu Deus. Pô, terrível, terrível. E vê se você não se identifica comigo também com a seguinte situação, né? A gente liga a televisão, pensa em você. Vou falar como se fosse eu. Eu ligo a televisão, aí a reportagem afirma que morrerão mais de 1 milhão de pessoas. No seu país, pelo mundo afora, muito mais morrerão, aí você troca de canal. Aí quando você troca de canal, aí você começa a ver outras reportagens, fica indignado com a roubalheira. São respiradores superfaturados que nunca foram entregues, hospitais milionários que não saíram do papel, máscaras de proteção que não funcionam, é o poder político que rasga as leis. Aí você desliga a televisão, vai para as redes sociais, aí você liga o celular ou vai para o computador, e aí começa a protestar. Não aguento mais, fulano não presta, fulano de tal tem que morrer. Você começa a protestar, ótimo. Ótimo, protestou, só que a indignação não passou, o incômodo não passou. Você continua com aquela coisa incomodando o seu coração, a sua mente, não para, você continua. Parece que tem um buraco no seu estômago, continua o nó na garganta, você não consegue nem falar direito. E aí, para piorar, você começa a ir passando as mensagens nas redes sociais, você se depara com um vídeo, uma pessoa sendo assassinada passivamente na frente de todo mundo. Como se isso não bastasse, mais tarde, em protesto, você já vê outro vídeo de pessoas como cães famintos que se juntaram e assassinam uma pessoa a chutes e pontapés. Uma pessoa que queria proteger sua loja, o seu negócio. Aí você tenta largar tudo isso, você procura receita de bolo, receita de lanche gostoso, você vê coisas boas, perfis legais, só coisa de moda, coisa de tecnologia, você quer fugir de tudo isso. Aí no meio desses posts aparece um outro vídeo, uma lembrança, um post que lembra do assassinato do menino Juan. Assassinado por aquela que deveria ser a sua própria mãe. Gente, não resta dúvida, o mundo jaz no maligno, esse mundo não presta. E quando eu estou falando mundo, é claro que eu estou falando da gente. Não há um justo sequer, não há ninguém que queira a Deus, não há. Somos todos pecadores, miseráveis, precisamos de Deus. Só Jesus para dar jeito nisso. E aí quando você lembra, no meio de toda essa indignação, esse incômodo, você já não dá mais para ficar teclando, não dá mais para ficar mandando áudio pelo WhatsApp, reclamando, você dá um grito. E aí quando você grita, você fala, Deus, não aguento mais. Aí você se lembra, Deus, Jesus, só Jesus, só Jesus. E aí você larga a televisão, você larga o computador, larga as redes sociais, e aí você vai para o lugar que importa. Você vai para onde há a melhor notícia, você vai para a palavra de Deus. E aí quando você abre a palavra de Deus, está lá. Você se depara com o Sermão da Montanha, Jesus dizendo assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Essa frase simples de Jesus, uma das bem-aventuranças, vai fundo no nosso coração. Bem-aventurados ou felizes os que têm fome e sede de justiça,
pois serão saciados, serão saciados, serão saciados. Essa frase vai ecoando no seu coração. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados, serão fartos. Estamos diante de uma das promessas mais grandiosas de Deus, mais grandiosas de Jesus. E ao olhar para a palavra toda, a gente tem um testemunho tremendo de que todas as promessas de Jesus se cumprem. Todas as promessas de Deus se cumprem. As bem-aventuranças do Sermão do Monte são como um anúncio profético, um anúncio das promessas de Deus. E aí, faça a seguinte comparação comigo. Rememore aí a mensagem do Antigo Testamento, principalmente a mensagem profética. Por exemplo, estudamos agora há pouco tempo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, no final de semana de treinamento. Então, lembre-se da estrutura dos livros proféticos, que em sua maioria apresenta a seguinte estrutura. Vem o juízo sobre o povo de Deus, né? O anúncio do juízo sobre o povo de Deus, o anúncio do juízo sobre as nações opressoras, vem o anúncio da redenção, as exortações de arrependimento, os oráculos do Senhor se manifestam na boca dos profetas. Alguns livros apresentam essa estrutura toda, alguns profetas vão enfatizar uma parte ou outra. É o caso, por exemplo, do profeta Naum. O profeta Naum é só paulada em cima de Nínive, a capital da Assíria, né? Representa aí a Assíria. Só paulada. E aí no capítulo 1 de Naum, verso 2 e 3, o Senhor diz assim: o Senhor é zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E olha o que o profeta Naum diz: o Senhor não deixará impune o culpado. Naum significa conforto. Era o nome do profeta. E o profeta, mesmo anunciando a palavra dura do Senhor sobre a nação opressora, sobre a Assíria, Ele nos dá conforto, segurança, esperança em Deus. O Senhor não deixará impune o culpado. Tenha a certeza, a mesma certeza que teve o povo de Deus, que teve o povo cristão ao longo desses séculos todos, e que nós temos hoje. O Senhor não deixa impune o pecador, o Senhor não deixa impune o culpado. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. As promessas de Jesus se cumprem. As promessas de esperança de Jesus se cumprem. Todas elas. O que Jesus anunciou ao dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, não era novidade para o povo de Deus, não era para os seus ouvintes lá no século I, pois eles testemunharam tudo isso ao longo da sua história. E se você toma o Antigo e o Novo Testamento, o grande testemunho da palavra de Deus, você vai ver isso do início ao fim. Mas voltemos ao Evangelho, voltemos ao bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa declaração de Jesus no Sermão do Monte representa um dos maiores anseios da nossa alma, fome e sede de justiça. Só que ela representa mais do que isso. É muito interessante a perspectiva que Martin Lloyd-Jones apresenta no seu grande série de estudos no Sermão da Montanha. E aí, sobre esse trecho em particular, ele identifica a fome e sede de justiça com o desejo por felicidade. Pois, afinal de contas, não existe felicidade sem justiça.
Ele alerta no início do capítulo, que trata sobre esse versículo, Mateus 5, 6, que aquele que é crente, quando olha para o mundo, não vai se indignar apenas com as manifestações do pecado, as injustiças, as corrupções, mas ele se indigna porque aquilo, na verdade, é uma expressão do problema maior, que é o pecado, a morte eterna. E aí ele enfatiza esses aspectos, dizendo que, olha, você tem que ter noção de que você está num mundo corrupto, num mundo ruim. E aí nos diz ainda mais, que essa fome e sede de justiça representa não apenas o desejo pela justiça, por ter justiça, por ver, presenciar, testemunhar a justiça acontecer no mundo, mas representa também o desejo da alma pela perfeição, o desejo da alma de ser santo com Deus, o desejo da alma por Deus, de estar com Deus. Então, ter fome e sede de justiça não é apenas ter justiça, mas é ser como Deus. Esse desejo da alma por justiça é o desejo por Deus, é o desejo de Deus, é o desejo de ser como Deus, é o desejo pela santidade, pela perfeição do Senhor. É como o desejo mais forte daquele que ama, o desejo de estar na presença do ser amado. É quase que esse trecho do Sermão da Montanha é quase que o centro das bem-aventuranças. Lloyd Jones ainda lembra de outro texto que está muito vivo na nossa memória, na memória do crente. É o Salmo 42. Para expressar esse desejo, da alma por Deus, o salmista disse assim no Salmo 42, verso 1 e 2: assim como a corça anseia pelas águas, assim por ti, Senhor, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ter fome e sede de justiça é ansiar por Deus, assim como a corça anseia pela vida, pela nutrição das águas, nossa alma anseia pela vida, pela cura que só o Senhor pode nos dar. Tendo em vista isso, o que a gente aprende com as bem-aventuranças, o testemunho dos profetas, o anúncio do salmista? Em primeiro lugar, nossas lições, a gente aprende que somente Deus é o Senhor da história e do tempo. Nós temos fome e sede de justiça, e quando vamos para as redes sociais, escrevemos, mandamos vídeo, áudio, o que for, a gente quer se expressar. E aí a gente pensa, bom, estou aqui exercendo a justiça, vou fazer justiça. E alguns, nesses últimos dias, como presenciamos, pensaram que poderiam fazer justiça com as próprias mãos. Estão errados, estão errados. A vingança é do Senhor. Se tem alguém que tem que ser vingativo, é o nosso Deus. Como disse Naum, o Senhor é zeloso e vingador. O Senhor, nós não. Nós não. Nós não vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. A justiça é do Senhor, e o Senhor é Deus sobre todas as coisas, sobre a história, sobre o tempo. Somente Deus sabe qual é o melhor tempo e o tempo certo de cada coisa. Somente Deus sabe o que é o melhor para cada um. Somente Deus é o nosso juiz. Somente Deus. Eu adoro aqueles vídeos do Instant Karma. Só que somente Deus é o juiz. Somente o Senhor é que pode definir
o julgamento, a condenação ou a absolvição de cada um. Para quem não sabe, o instante karma, né? Karma se assemelha ao que a gente chama de destino. Não é? É uma concepção filosófico-religiosa que entende que as ações individuais, elas determinam a existência dos indivíduos, tá? Seja a existência que for. Em algum contexto que se acredita até na reencarnação, a próxima encadernação vai ser determinada pelas ações que o indivíduo empreende. Karma, né? Ou como se fosse assim, aqui se faz, aqui se paga, né? Bateu, tomou. Nem sempre é assim, a gente sabe. Mas tem esses videozinhos na internet, né? Instant karma, karma instantâneo. São vídeos nos quais as pessoas fazem compilações de momentos que elas presenciaram, conseguiram filmar, em que uma pessoa faz uma coisa errada ou ela faz algum mal para outra pessoa e logo em seguida ela recebe o troco. Eu vibro com esses vídeos. Vem o cara e dá aquela cortada. O outro buzina, mas aí ele estava filmando. E aí logo na frente o cara que vai, bate, vem tratando todo mundo ruim, xingando, fazendo mal para todo mundo. Aí ele vai filmando. Aí daqui a pouco a sirene da polícia é acionada. Aí a polícia vai atrás do cara, vai e multa. Aí bate palma, parabéns, aí você tem aquela catarse, né? Quase você se sente bem, e é isso mesmo, foi feita a justiça, né? Tem gente que gosta daqueles vídeos também, já vi, do pessoal lá de São Paulo, Rota, não sei como chama, os caras de moto, aí eles filmam tudo, vem o bandido, rouba a moto, vi um desses um tempo atrás. O cara estava filmando, aí veio o bandido, roubou a moto dele, aí logo em seguida veio o policial, falou, rendeu todo mundo, pronto, o cara pega a moto de volta e vai embora. Karma instantâneo, que coisa satisfatória que a gente sente, não é? Porém, a gente não tem controle sobre essas coisas. Só Deus sabe, e só a vontade de Deus é que pode determinar a justiça a ser aplicada a cada um de nós. Porque se fosse depender da nossa justiça, se fosse depender das nossas ações, todos nós iríamos para o inferno. Que todos nós merecemos a condenação. Somente Jesus Cristo é que pode nos tirar dessa condenação. Então Deus é que tem o controle da história, Deus é que tem o controle do tempo. A gente precisa perseverar. Lembre-se do que disse Naum: o Senhor não deixará impune o culpado. Agora o Senhor, Deus, não tem que atender aos desejos do nosso coração e fazer-nos testemunhas da justiça num determinado caso que a gente presencia. Isso é presunção nossa, egoísmo nosso. Eu faço isso, né? Eu peço a Deus, nesse período de home office, tendo que gravar a aula pela madrugada, porque eu não consigo um isolamento acústico devido na minha casa, eu oro ao Senhor, peço justiça sobre os motoqueiros, não os motociclistas. É incrível, os caras ficam até 2 horas da manhã com a moto barulhenta, e outro dia, antes das 7 da manhã, os caras já estavam de pé. Eu chego a ligar ventilador lá em casa para poder ficar barulho e não ouvir isso, poder dormir. Mas o Senhor Deus atendeu a minha oração em alguma vez? Senhor, escangalha a moto desse fulano. Senhor, toca o coração dele para ele botar um silencioso nessa moto. Não. O Senhor não atendeu o desejo do meu coração. Eu vou ter que aprender a conviver com isso. O que nos basta? Confiar em Deus. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas. É Ele quem vai saciar a nossa sede de justiça, do jeito dEle, do modo dEle, porque Ele é Senhor sobre o universo inteiro. Segundo aprendizado, todas as promessas de Deus se cumprem. Pelos testemunhos que nós vimos no Antigo e no Novo Testamento, sabemos que Deus cumpre todas as promessas. Olha só, ele disse a Abraão que multiplicaria a sua descendência, e assim o fez.
Ele disse que livraria o povo da escravidão do Egito e o libertou. Ele disse que daria uma terra maravilhosa, terra prometida ao seu povo, e assim cumpriu. Ele disse que puniria a infidelidade do povo e puniria as nações opressoras, e assim foi. Também anunciou a esperança no Messias e veio Jesus Cristo. Jesus prometeu o Consolador e nós temos o Espírito Santo. E assim aguardamos, cheios de esperança, o retorno de Jesus Cristo. Todas essas promessas e todas as promessas do Senhor se cumprem. Mas parece que a gente só entende quando a fome aperta, quando a fome aperta muito, quando a fome é de morrer. E é isso que repara também Martin Lloyd Jones no comentário sobre Mateus 5:6. Ele diz assim: quando você e eu reconhecemos a nossa mais profunda necessidade, essa fome e esse padecer, inanição, essa morte que nos ameaça por dentro, então Deus haverá de satisfazê-la, Deus haverá de conceder-nos essa dádiva bendita, saciar essa fome, porque Ele promete, João 6,37, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Quando essa fome aperta é que a gente vai para Deus, e de maneira nenhuma Ele nos lançará fora. Todas as promessas do Senhor se cumprem, e a gente precisa confiar nele. Terceiro ponto do nosso aprendizado: somente Jesus pode saciar essa fome e sede de justiça. Pega o exemplo do filho pródigo. É outra perspectiva brilhante que Lloyd Jones apresenta no seu comentário. A gente acabou de ver que quando a fome aperta, aí a gente se toca, olha, só Deus, as promessas de Deus se cumprem. E aí quando a fome aperta mesmo, quando a fome é de morrer, é que a gente se volta para o Pai. Como na história, né, como no exemplo que eu dei no início, né, na nossa introdução. A gente reclama, a gente só vê coisa ruim pelo mundo, pelas mídias sociais, e as pessoas ficam alimentando o ódio, querendo botar mais fogo na fogueira. Vamos sair para a rua, vamos quebrar tudo. É o pecado que só sabe destruir, mas não consegue edificar uma obra. E quantos pregadores do Evangelho, ou supostos pregadores que a gente não ouve dizerem isso, chamando o povo para quebrar tudo, vão matar, vão quebrar. Não tem nada a ver com Jesus isso, porque destruir é fácil. Pegar um martelo, arrebentar tudo, isso é fácil. Mas só Jesus sofreu a morte, a destruição que nós deveríamos sofrer, mas Ele transformou isso em edificação e nos deu a vida eterna. Ele nos chama para essa vida eterna. Ele nos chama para uma edificação, para vivermos num corpo bem ajustado. Ele não nos chama para destruição. A destruição e a morte eterna foram tragadas, foram destruídas, foram vencidas na cruz. O aguilhão da morte não tem mais controle sobre nós, não tem mais poder sobre nós. Somente Jesus pode saciar nossa fome e sede de justiça. Foi o que fez o filho pródigo. Enquanto a fome dele não era tão profunda, ele achava, bom, posso ir lá, pego as bolotas dos porcos, me alimento ali daquele jeito. Mas quando a fome se tornou de morrer, aí ele sabia que ele só tinha uma solução: voltar para o seu Pai. A única solução para esse mundo é nos voltarmos para o Pai. E o caminho é um só, é Jesus Cristo. Você tem fome e sede de justiça? Essa fome só é saciada, esta sede só é saciada em Jesus Cristo. Não é na rede social, não é com textão na internet que você vai mudar o mundo. Não é indo para a rua quebrando tudo que você vai mudar o mundo, mas é edificando, anunciando o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E é isso que a gente deve fazer. O que a gente vai fazer? Quais são as nossas aplicações? Busque a Deus e se afaste do mal. De maneira nenhuma estou demonizando as redes sociais.
É claro que isso tudo é muito recente e a gente precisa aprender ainda a etiqueta da internet. Porque parece que quando a gente entra na internet, a gente esquece que a gente é pessoa e que o outro é pessoa. A gente é capaz de ofender o nosso melhor amigo na internet, chamá-lo de nomes assim que a gente nunca diria face a face. A gente tem uma facilidade de xingar, dizer que o outro tem que morrer na internet. Não estou falando de mim, não estou falando de você, não estou falando da igreja, tá? Mas alguns de nós podem cair nessa armadilha. Não estou demonizando a internet. O pecado não está no instrumento, o pecado está em nós. E o inimigo fica ao redor tentando tragar, para ver se vai colocar a gente em alguma armadilha. Então o que a gente precisa fazer? Buscar a Deus e se afastar do mal. Paulo exorta, fala a Timóteo o seguinte, né? Tudo examinai e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. É 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. A gente passeia pelas redes sociais, mas a resposta só está em Jesus. A gente precisa parar de inventar soluções para problemas que nós mesmos criamos. Somente se tivermos comunhão com Deus, se a gente buscar a Deus e se afastar do mal, é que a gente vai experimentar a esperança e perseverar na jornada em um mundo tão mau, em um mundo tão corrompido. Então busca a Deus, se afasta do mal. Use, como a Igreja Oceânica tem falado repetidas vezes, use as redes sociais para edificar, para espalhar a esperança, para falar do nome de Jesus Cristo. Nossa segunda aplicação. Pregue a tempo e fora de tempo. Outro conselho que Paulo deu a Timóteo, né? A gente precisa ser como Jesus. Para Jesus não tinha tempo ruim, não tinha um tempo específico para anunciar o Evangelho, para anunciar a Boa Nova. Em tudo que Jesus fez, em tudo que Ele falou, em tudo que Ele pregou, em tudo que Ele fez, pensou, Ele anunciava o Evangelho. E a gente tem que fazer o mesmo. Por quê? Porque as dores do mundo só podem ser saradas por Jesus Cristo, só podem ser saradas por Deus. Então prega o Evangelho, anuncia a Boa Nova. Se você aplicar todos os seus esforços e a sua inteligência na solução dos problemas do mundo, você pode até chegar a algum lugar. Mas se você fizer tudo isso através de Jesus Cristo, o teu sucesso é garantido. Porque a vitória já foi conquistada por Jesus. Não é um esforço só teu, mas é o esforço de todo o corpo de Cristo. Então você não pode batalhar sozinho. Batalhe com Jesus, combata o bom combate com Jesus. Prega a tempo e fora de tempo. Porque a promessa da palavra de Deus é esta. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E repito João 6, 37. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Irmãos, lembremos, somente Jesus Cristo pode saciar o nosso coração, esvaziá-lo do mal e enchê-lo de Deus. Para quem você já anunciou isso hoje? Não perca seu tempo. Jesus saciou a tua fome e sede de justiça. Então use o nome dele, use a palavra dele para alcançar outras pessoas que também têm fome e sede de justiça. Porque quem tem fome e sede de justiça já está saciado em Jesus Cristo. Amém? Ore comigo. Bendito Deus, obrigado por encher o nosso coração do Teu Santo Espírito, encher a gente da Tua palavra, palavra de esperança que nos mantém de pé, nos mantém em Jesus Cristo, Pai. Faz o Teu Santo Espírito vibrar no nosso coração e leva essa palavra, Senhor. Incomoda o coração daqueles irmãos e irmãs que estão assistindo a gente agora,
para que eles enviem essa palavra, Senhor. Ainda que eles não reconheçam valor naquilo que o pregador disse, mas que reconheçam o valor da Tua palavra, então enviem a Tua palavra, Senhor, para que aqueles que têm fome e sede de justiça, que ainda não foram saciados em Jesus, sejam saciados em Jesus Cristo e venham a conhecer o caminho, a verdade e a vida, que só é o Senhor Jesus, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém.